Sonic 3 foi tudo que a gente queria. O filme tá muito bom, tá cheio de cenas insanas, reviravoltas, mas o que aconteceu com o Eggman e com o Shadow? Nesse vídeo vamos explicar toda a história e todo o final do filme com detalhes. Então, vamos nessa! Você estava certo em uma coisa. Isto acaba agora. Fala pessoal, eu sou o Pedro, um Feliz Natal para todos vocês e primeiro de tudo fica claro o aviso de spoilers. Seguinte, como o roteiro desse vídeo ficou muito grande, cara, eu adoro Sonic, eu me empolguei e escrevi mais de 12 páginas, eu resolvi fazer 2 vídeos. Aqui nesse vídeo eu vou focar mais sobre a história do filme, sobre tudo o que rolou e também sobre o final. Mas aí no outro vídeo que já saiu no canal, link aqui na descrição, eu falo só sobre a cena pós-créditos e o que pode rolar em Sonic 4, combinado? Então, vambora! Cara, essa touca aqui tá amassando a minha cabeça, então eu vou deixar ela aqui como enfeite e é isso. Bom, Sonic 3 se passa após os eventos de Sonic 2 e também a série do Knuckles. O filme já começa com Shadow sendo acordado pelo Gerald Robotnik e escapando da Prison Island, no Japão. Shadow é um alienígena, assim como Sonic, Tails e Knuckles, que veio para a Terra há mais de 50 anos. Só que, diferente do Sonic, que chegou na Terra e logo de cara fez amizade, né, uma parceria com Tom, que virou sua família, o Shadow não. Ele foi encontrado pelas autoridades americanas, pela GUN, que passou a fazer vários experimentos para usar o poder do Shadow. O projeto era liderado pelo Gerald Robotnik, o avô do Eggman. Nesse meio tempo, o Shadow se apegou a Maria, a neta do Gerald Robotnik, e os dois passaram a ter uma relação. Eles foram bem amigos, bem próximos, mas amigos, tá? Só que a GUN percebeu que o poder do Shadow era demais. Ele era poderoso demais para ficar livre, mas também poderoso demais para ser morto. Então, quando os guardas foram atrás do Shadow para levá-lo, né, para Prison Island, o Gerald tentou fugir com o Shadow e com a Maria. Mas nisso, um soldado da GUN acabou errando o tiro, que acabou causando uma explosão, e a explosão matou a Maria. Com isso, o Gerald Robotnik foi preso, enquanto o Shadow ficou hibernando por 50 anos. Inclusive, o Gerald Robotnik já era velho há 50 anos atrás. Então, como agora ele voltou e tá com a mesma aparência, como se nada tivesse acontecido. Então, segundo o diretor Jeff Fowler, que é o diretor de Sonic 3, tem uma cena deletada do filme que mostraria o Gerald Robotnik tomando vários choques com o espinho do Shadow, que nem acontece, né, com o Eggman, e que a energia do espinho do Shadow foi meio que revertendo o efeito do tempo. Ou seja, de tanto ele, ó, ficar tomando choque com o espinho de Shadow, ele não foi envelhecendo. A cena, inclusive, mostraria as rugas, né, do rosto dele desaparecendo. Ou seja, essa tática de tomar o choquinho com o espinho meio que deu certo, e por isso o Gerald Robotnik tá velho, mas ele tá velho assim há 50 anos. Voltando, o Shadow chega em Tóquio e lá ele é caçado pelas autoridades da GUN, que, como são da GUN, eles saem metendo a porrada em todo mundo. Com isso, a GUN chama o time Sonic pra, né, impedir o Shadow, mas os três apanham feio e o Shadow escapa. Quando eles param pra entender o que tá rolando, eles são atacados por vários drones do Eggman. Aí fica naquela, se o Eggman morreu no final de Sonic 2, quem é que tá comandando os drones? Então, primeiro, o Eggman não morreu. O filme não explica como, não fala como, mas o Eggman sobreviveu. Isso, inclusive, vai ser importante no final aqui do vídeo. E ele, inclusive, até faz uma parceria com o time Sonic pra saber quem tá usando a sua tecnologia. Eles acabam indo parar numa antiga instalação da GUN, a mesma que o Shadow passou por vários experimentos, né, há 50 anos. Essa foi uma armadilha do Gerald Robotnik pra atrair o seu neto até lá. Era o Gerald que estava usando a tecnologia do Eggman. Os dois, inclusive, até tem uma cena muito engraçada deles se conhecendo e, de brinde, também levou o time Sonic até o Shadow. Quando o trio parou para conversar com o comandante Walters para entender quem é Shadow e o que tá rolando, o comandante Walters, antes de morrer, deu pro Sonic uma chave, mas não falou para que servia a chave. Aí agora descobrimos que a chave é para ativar o canhão de Eclipse, um dispositivo que dispara um laser capaz de destruir qualquer lugar na Terra. O Gerald
Robotnik quer usar o laser para destruir a sede da GUN como forma de vingança, mas para ativá-lo eles precisam de 2 chaves. Então Shadow rouba a chave que estava com o Sonic e eles partem para pegar a segunda. E a segunda chave está na sede da GUN em Londres. O Shadow inclusive até abre um mini buraco negro para tentar matar o trio, mas eles conseguem fugir usando um dos anéis do Sonic. Vamos direto ao ponto aqui. O trio se une com Tom e Mad para tentar pegar a segunda chave antes dos Robotniks e do Shadow. Mas quando Tom consegue pegar a chave, o Shadow dá um socão nele e rouba a chave. Só que é o seguinte, enquanto eles estavam ali tentando pegar a segunda chave, eles usaram uma tecnologia que meio que mudava a aparência deles. Então o Tom não estava como Tom. O Tom estava como o Comandante Walters. Então, quando o Shadow viu o Comandante Walters, ele ficou pé da vida, lembrou do passado e deu um socão no Tom. O soco do Shadow foi tão poderoso que deixou o Tom à beira da morte. Sonic chega logo depois ao ponto de saber que foi o Shadow que deixou o Tom todo ferrado. E enquanto o Shadow leva a chave para os Robotniks e eles ativam o Eclipse, quer dizer, tiram o Eclipse do subterrâneo e vão levá-lo lá para o espaço, enquanto isso rola, o Tom é levado para o hospital. Após o final de Sonic 2, o trio fez uma promessa de nunca usar a Esmeralda Mestre, justamente porque ela é muito poderosa e se cair em mãos erradas, vai dar ruim. Mas o Sonic, consumido pela raiva e querendo vingança porque o Shadow deixou o Tom à beira da morte, ele pega a Esmeralda inclusive estava lá com o Wade, mas o Wade é um banana irresponsável. O Sonic se transforma no Super Sonic e vai atrás do Shadow. Sonic vai direto pra cima do Shadow, os dois caem na porrada e mesmo no modo Super Sonic, o Shadow consegue dominar o Sonic, também absorve a energia da Esmeralda e se torna o Super Shadow. Agora, no X1 Super Sonic contra Super Shadow, que foi tão poderoso que rodou o mundo, literalmente falando, o Sonic ganha, mas desiste de matar o Shadow. Ele não vai deixar a vingança o consumir. Os dois, inclusive, até conversam sobre perda, sobre o luto, já que o Sonic também perdeu a garra longa, Shadow reconhece que errou, que se perdeu na sua vingança, então os dois viram aliados e vão pra cima para derrotar os Robotniks. Na verdade, para derrotar o Robotnik, o Gerald Robotnik, porque é o seguinte, enquanto tudo isso rolava, enquanto tinha toda a treta do Sonic com o Shadow, a gente descobre que o Gerald Robotnik não queria usar o laser apenas para destruir a sede da GUN. Ele quer usar o laser para destruir todo mundo por conta do que rolou com a Maria, por vingança pelo que os seres humanos fizeram com a Maria. Ele, inclusive, até fala que só gostava mesmo da Maria, que só se importou com a Maria e que tá cagando pro Eggman. Então, como o Eggman ficou pé da vida ao ouvir isso e prefere governar a Terra do que destruí-la, ele se vira contra o seu avô. Tails e Knuckles chegam a tempo no Eclipse para ajudar o Eggman a derrotar o Gerald Robotnik. Na verdade, o Eggman usa o espinho do Super Sonic para dar um choque na bunda do Gerald Robotnik, fazer ele pular direto pro canhão de energia e virar poeira. Sim, ele realmente morreu, foi dessa pra melhor, ou pra pior porque ele é um vilão. Mas assim, o Gerald Robotnik morreu. E assim, cara, essa morte foi muito criativa, tem que tirar o chapéu. Essa morte foi muito engraçada, tipo, era pra ser um momento, pô, épico, grandioso, mas na verdade foi engraçado, eu gostei disso. Se você também gostou, me conta aqui nos comentários. Mas uma coisa que eu vou gostar ainda mais é do seu like aqui no vídeo. Tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo e ainda não deixou o like? Pô, para tudo, deixa o like, é Natal e eu tô aqui fazendo vídeo pra vocês. Então, pô, dá essa força que me ajuda demais. Voltando, Sonic, Shadow, Tails, Eggman e Knuckles conseguem direcionar o canhão pra não atingir a Terra. A Terra não é atingida, mas eles sem querer acabam atingindo a Lua. Logo depois, o núcleo começa a derreter, então Eggman se sacrifica para ganhar mais tempo, enquanto Shadow se sacrifica para manter a explosão o mais longe possível do planeta Terra. Antes do núcleo explodir, o Eggman inclusive se reconcilia com o Agente Rocha, já que o Eggman foi um babaca com ele por basicamente todo o filme. Ele fala que o Agente Rocha é um amigo, né, meio que passa o manto para ele e tem a explosão. Aí agora vem a pergunta, Eggman morreu ou ele tá vivo? Então, na primeira cena pós-créditos, a gente conhece vários Metal Sonics, que, na lore original de Sonic, o Metal Sonic foi criado pelo Eggman, e na segunda cena pós-créditos, descobrimos que o Shadow está vivo. Eu acho improvável esse Eggman aqui da trilogia estar por trás da criação do Metal Sonic, ainda mais porque aqui ele tem todo um arco de redenção. Ah, Pedro, se não foi ele quem criou o Metal Sonic, quem criou? No vídeo da cena pós-créditos eu comento mais sobre isso, link na descrição, como eu disse. Mas é aquela, se o Shadow tá vivo,
o Eggman também pode ter ficado vivo. Porque é o seguinte, seguindo a mesma linha de Sonic 2, sem corpo, sem morte. Literalmente, essa é a cena de morte do Eggman em Sonic 2. É impossível ele ter sobrevivido a essa queda. Mas de algum jeito, ele sobreviveu. Então aqui é a mesma lógica. Mas Pedro, como ele pode ter sobrevivido a uma mega explosão, sendo que ele estava dentro da nave? Então, usando o poder do Shadow. O Shadow tem alguns poderes. Ele, por exemplo, corre muito rápido, mas também ele tem o poder de teletransporte. Ele poderia ter se teletransportado para dentro do Eclipse e ter pegado o Eggman segundos antes da explosão, já que ele tem esse poder e estava mais poderoso do que nunca no modo Super Shadow. Então a resposta se o Eggman tá vivo ou se ele morreu depende apenas e exclusivamente do Jim Carrey. Porque é o seguinte, o Eggman ser o vilão de Sonic 4 seria um pouco batido, repetitivo, tá na hora de ter uma outra trama sem ser envolvendo Robotniks, mas é aquela, se o Jim Carrey chegar na Paramount e falar, pô, quero fazer mais, ele vai fazer mais. Tipo, não tem como a Paramount falar não pro Jim Carrey. Ele mesmo disse na época de Sonic 2 que ia se aposentar, mas né, tá literalmente em dobro em Sonic 3. Então, se eu for postar, vai ser o seguinte, vai ter Sonic 4, vai ter um outro vilão, quero dizer, um outro humano como vilão, né, vai ter toda a trama, mas aí no final, ou na cena pós-créditos, vão dar a entender que o Eggman tá vivo e que vai voltar, né, em Sonic 5. Eu acho isso bem provável. Porque assim, tem margem pro Eggman ter ficado vivo, fato. Mas também, se o Jim Carrey falar, nossa, aposentei, acabou, foi legal, acabou, o Eggman morreu, sabe? Então tudo depende do Jim Carrey. Agora voltando, enquanto tudo isso rolava, né, o Shadow sacrificava e o Eggman também, Sonic não sustentou a pressão do laser e acabou caindo. Então Knuckles e Tails usam o último anel do Sonic para salvá-lo. O Sonic depois até pede desculpas porque ele foi babaca querendo desesperadamente vingança e meio que maltratou o Sonic e Tails, e agora eles não são mais time Sonic, são apenas time. Agora, uma informação que muitos não estão prestando atenção é a seguinte, será que os anéis do Sonic acabaram? O Tails literalmente fala, olha, esse aqui é o último anel, então não podemos errar. Até traz, né, um clima de urgência e um drama a mais pra situação. Mas será que os anéis do Sonic acabaram? Tipo, seria interessante. Pô, imagina Sonic 4, o Sonic não tendo os anéis ali como apoio. Então, assim, ele não pode se teletransportar ao redor da Terra, ao redor do universo com toda facilidade. Poderia gerar uma trama interessante. Mas aí no final do filme aconteceria alguma coisa que ele conseguiria mais anéis. Ou será que aquele era o último anel que eles tinham ali, porque na casa deles tem mais anéis? Tipo, eles levaram, vamos supor, 5 anéis para a batalha, e os 5 acabaram, e por isso, né, aquele era o último. Também tem essa possibilidade. Bom, Sonic 3 termina com Tom reaparecendo, ou seja, não, ele não morreu com o socão do Shadow, mas quebrou um braço, e os 5 voltaram a viver como uma família. Eles apostam uma corrida, já que no começo do filme a corrida era meio que uma pegadinha, mas tem a cena pós-créditos, onde vimos que o Sonic se empolgou e foi parar em Nova York. Lá ele é atacado por vários Metal Sonics, mas é salvo pela Amy Rose. Mas tudo isso a gente comenta com detalhes aqui nesse vídeo. Sonic 4 estreia em 2027, tem muita coisa que pode rolar, e aqui eu falo só sobre isso. Enquanto aqui eu relembro tudo que rolou no Sonic Verso até Sonic 3. O meu review completo de Sonic 3 tá lá no Instagram do Good Nerd, sério, eu amei esse filme, e me conta o que você achou aqui nos comentários. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui!